Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que as pacientes com ovário policístico têm excesso de androgênios? Peraí, Jader, só um pouquinho. Como assim? Isso é fato. A gente sabe que a paciente que tem SOP, que tem ovário policístico, ela tem hiperandrogenismo. É uma das características da síndrome. Sim, mas eu tô te perguntando por quê. Você sabe? Te desafio mais. E quais são esses androgênios que ela tem em excesso? Além de por quê, eu quero saber quais são os androgênios que ela tem em excesso. Você já parou para pensar isso? Esse é o objetivo, é justamente a gente dar uma provocada aí, tirar você da sua zona de conforto, para a gente poder discutir esse tema, que é a síndrome dos ovários policísticos. Assunto importantíssimo, é o assunto top aí da ginecologia endócrina, que costuma aparecer bastante aí nas questões que vocês vão ter pela frente. Venham comigo! Então, o que é essa síndrome dos ovários policísticos? Gente, a síndrome dos ovários policísticos, ela foi por muitos anos chamada de síndrome de Stein-Leventhal. Pode ser que vocês encontrem ainda esse termo, Stein-Leventhal, em algumas bibliografias médicas, porque foram os dois médicos que descobriram e que descreveram essa síndrome pela primeira vez. Ela é uma disfunção hormonal que cursa com anovulação crônica. Então, essa paciente é cronicamente anovuladora. Ela é a patologia ginecoendócrina mais comum e é a principal causa de hirsutismo nas mulheres. Se a gente for pegar um elenco de causas de hirsutismo, de excesso de hormônio masculino em mulheres, definitivamente a SOP é a principal. Jader, para eu entender o ovário policístico, o que eu preciso ter como pré-requisito? Você precisa ter como pré-requisito fisiologia menstrual. Então, assim, ó, lembra que ciclo menstrual, o entendimento do ciclo menstrual é um pré-requisito para você entender o ovário policístico. Então, deixa só eu dar uma repincelada, uma repaginada aí nos principais pontos do ciclo menstrual normal, só para a gente entender como é que ele ficaria de uma forma patológica. Olha só. Então, a gente tem um ciclo aí de 28 dias, que é o ciclo padrão. Primeiro dia é o primeiro dia de menstruação. A primeira fase a gente chama então de fase proliferativa ou folicular. E a segunda fase é a fase secretora ou fase lútea. Bem fácil, bem simples até aqui. Lembra que aqueles folículos que são recrutados, a gente vai ter um folículo que vai ser o dominante, que vai ser o destinado a ovular. E aí depois, então, o que restou do folículo que ovulou, a gente vai ter o corpo lúteo. A estrutura que fica na superfície do ovário é o corpo lúteo. Tá, Jader, mas me lembra sobre os hormônios. O que eu tenho que lembrar sobre os hormônios? Assim, ó, para que tudo dê certo, ela tem que começar o ciclo com o FSH alto, certo? Então, em laranja, que vocês estão vendo aqui, é o FSH. Ó, ela começa o ciclo com o FSH alto. O FSH recruta folículos e esses folículos começam a produzir estrogênio, que está em verde aqui. O estrogênio que é produzido, o principal que é produzido pelo ovário é o estradiol. Certo? Beleza, maravilha. Jader, como é que é aquela história dos feedbacks do estradiol, do estrogênio, né? Na verdade, lembra que o estrogênio ele tem um feedback negativo com o FSH, ou seja, quanto mais estrogênio, menos FSH, e ele tem um feedback positivo com o LH. Quanto mais estrogênio, mais LH. Isso acontece na hipófise, né? Então, assim, o ovário está liberando o estrogênio, a hipófise está respondendo, produzindo. Quanto mais estrogênio, menos FSH. Quanto mais estrogênio, mais LH. Beleza, bem tranquilo. Ô Jader, o que acontece no final da fase proliferativa? Aquele folículo dominante vai fazer um pico de estradiol e esse pico de estradiol vai deflagrar o pico de LH. Lembra que o pico de LH é necessário para que tenha ovulação. Tá, mas por que tem um pico de LH? Porque antes de ter o pico de LH, tem o pico de estradiol. Lembra que o feedback do estradiol com o LH é positivo. Portanto, quanto mais estradiol, mais LH. Se faz um pico de estradiol, vai ter um pico de LH.
E para ovular, tem que ter esse pico de LH. Se não tiver pico de LH, não ovula, não tem como a paciente ovular. Mesmo que tenha concentrações altas de LH, se não tiver um pico, ela não vai ovular. Ok, beleza. Aí o corpo lúteo que se forma no ovário vai continuar produzindo estradiol, mas ele também produz a progesterona. Lembra que a progesterona ela vinha em níveis quase que indetectáveis durante a fase proliferativa. Depois que ela ovula, ela vai ter níveis altos de progesterona. Então, na segunda fase do ciclo menstrual, a gente tem estrogênio e a gente tem progesterona em altas quantidades. Quando o corpo lúteo fica velho, ele sofre luteólise e cai a produção de estrogênio e de progesterona. Mas olha só que legal. O que acontece é o seguinte, quando cai a produção de estrogênio, lembra que o feedback do estrogênio com FSH é negativo. Portanto, se a gente tiver uma queda do estrogênio, como é que a hipófise vai responder? A hipófise vai responder aumentando a produção de FSH. E é por isso, cara, que ela começa o ciclo menstrual com FSH alto. Certo? Então lembra que para tudo dar certo, para que essa paciente ovule, para que ela consiga recrutar adequadamente os folículos, ela tem que começar o ciclo com FSH alto. Beleza? Se ela não começa o ciclo com FSH alto, a chance disso não dar certo é muito grande. Bem fácil, só para a gente lembrar os pontos principais do ciclo menstrual. Ô Jader, mas e sobre a bioquímica do ovário? O que eu tenho que lembrar? Lembra que o ovário tem no folículo ovariano tem duas células. As células da teca e as células da granulosa, certo? As células da teca, elas têm receptores para o LH. O LH converte o colesterol em dois androgênios, a androstenediona e a testosterona. Lembram disso? Esses androgênios, eles vão passar por difusão para a célula da granulosa. A célula da granulosa tem receptor para o FSH. Lembra que o FSH, ele produz uma enzima na granulosa chamada aromatase. E essa aromatase, ela vai converter esses androgênios em estrogênios. Então, ela converte aí a testosterona em estradiol. Tem um pouquinho de produção de estrona aqui na célula da granulosa? Tem, bem pouco, né? Ela converte a androstenediona em estrona, mas é muito pouco. A principal fonte de estrona é periférica. No ovário, o estrogênio mesmo, o ovariano, é o estradiol. Então, ele provém da conversão aí de testosterona em estradiol através da enzima aromatase que tem na célula da granulosa. Tá, Jader, mas assim, esses androgênios que não foram transformados em estrogênios no ovário, eles podem ainda ser transformados em estrogênios na periferia? Podem. Lembra que o estrogênio periférico é a estrona. Então, o que vai acontecer é que aqueles androgênios que foram produzidos aqui, que não desceram lá para as células da granulosa, eles vão para a periferia e vão ser convertidos em estrona. Onde? Na gordura, no tecido adiposo, no fígado e no músculo. Mas principalmente na gordura, que é a principal fonte de aromatase periférica que a paciente tem. Beleza, bem fácil, tranquilo, entendido até aqui. O que eu gosto de fazer para te explicar, para te ensinar ovário policístico? Às vezes a gente fica assim, ó, meio que num barco meio à deriva, assim, né? Porque a gente pega o bonde andando e aí a gente pensa assim, vou ler no livro ali, mas aí tem um monte de coisa. Ou às vezes a gente pensa, poxa, mas parece que uma coisa não encaixa na outra. Então o que eu faço? Para deixar bem didático, para você realmente entender a fisiopatologia, e entendendo a fisiopatologia a gente fica ridículo de entender o resto, a parte um pouquinho mais, digamos que trabalhosa é entender a fisiopatologia. Para deixar bem didático, eu gosto de lembrar que uma das características da síndrome dos ovários policísticos é a obesidade, certo? Então, assim, a maioria das pacientes que tem SOP ou tem sobrepeso ou tem obesidade. O que essa paciente tem de diferente? Essa paciente tem mais gordura, tem mais tecido adiposo, certo? Certo. O que o tecido adiposo tem de diferente do ponto de vista endocrinológico? Ele tem aromatase, que consegue converter androgênios em estrona, certo? Certo. Então quer dizer que as pacientes com sobrepeso e com obesidade produzem mais estrona do que as pacientes com IMC normal?
Isso, é exatamente isso. É esse o fio da meada que você tem que pegar. Esse é o gatilho para você entender SOP. Então, assim, essas pacientes, elas produzem mais estrona do que uma paciente que tem o índice de massa corporal normal. Tá, Jader, mas o que isso muda? Lembra que a estrona é um tipo de estrogênio, certo? Se ela é um tipo de estrogênio, ela também faz feedback com o FSH e o LH. O feedback com o FSH e o LH é do estrogênio, dos estrogênios, não é necessariamente do estradiol. Então, se essa paciente tem muita estrona, muito estrogênio periférico, lembra que o estrogênio faz feedback negativo com o FSH. E é isso que acontece, ó. Começa a diminuir a produção hipofisária de FSH. Tá, então quer dizer que essa paciente vai ter níveis mais baixos do que as pacientes que não têm, elas vão ter FSH mais baixo? Isso, é isso. Tá, e como é que é o feedback do estrogênio com o LH? É positivo. Então ela vai ter um aumento da produção hipofisária de LH. Gente, ela diminui o FSH e aumenta o LH. Tá, Jader, beleza, entendi até aqui, mas o que isso muda na produção dos hormônios? Olha que legal, olha que interessante. Assim, ó, se essa paciente está produzindo mais LH do que o normal, os níveis séricos produzidos pela adenohipófise de LH estão maiores do que o normal, o que vai acontecer? Essa paciente consegue converter mais colesterol em androgênios, certo? Essa rota metabólica aqui, ó, de colesterol em hormônio masculino, ela está exacerbada. Ah, então essa mulher está produzindo mais hormônio masculino do que o normal. Exato. Tudo bem, Jader, não tem problema. Por quê? Porque esses hormônios masculinos vão passar para a granulosa e vão ser aromatizados em hormônios femininos. Olha só, o feedback com o FSH do estrogênio é negativo. Então, o que acontece? A produção hipofisária de FSH está baixa. Então, ela está produzindo pouca aromatase. E se ela está produzindo pouca aromatase, o que vai acontecer? Esse monte de androgênio aqui, ó, que se formou, não consegue passar para a célula da granulosa e ser convertido em hormônio feminino. Então, cara, olha que interessante. O ovário passa a ser uma fonte de hormônio masculino. Ele começa a produzir muito mais hormônio masculino do que o normal, e esse hormônio masculino não consegue ser convertido em hormônio feminino. Jader, como assim? Mas então quer dizer que esses dois aqui, ó, é que são os grandes vilões da história? Exatamente, são esses dois aqui, ó, que são os vilões da história. Então, os androgênios que estão aumentados na paciente com SOP, grava isso para sua prova, são androstenediona e testosterona. Eles é que são os vilões da história. Volta pro lugar de vocês aí. Então, gente, é isso. São esses caras aqui, ó, que estão aumentados na paciente que tem ovário policístico. O ovário se torna um ambiente hiperandrogênico. E aí você ainda pode estar pensando aí, Jader, tá, tudo bem, mas não tem problema, porque daí quando vai para a periferia vai ser convertido em estrona, que é hormônio feminino. Sim, só que quanto mais vai sendo produzida a estrona, mais você vai alimentando esse ciclo vicioso. É tudo um ciclo vicioso que está sendo alimentado quanto mais estrona essa paciente está produzindo. Mais gordura, mais estrona, mais você alimenta esse ciclo vicioso todo. Ficou claro, gente? Entendido? Beleza? Então, não esquece, isso costuma aparecer bastante nas questões de prova. Gente, o grande problema, tem gente que se atrapalha, né? Acha que é androgênio da suprarrenal. Não, é o ovário. O ovário simplesmente se torna uma fonte de excesso de hormônio masculino. Quais os hormônios masculinos? Androstenediona e testosterona. Fechado? Agora que você entendeu, deixa eu te mostrar no ciclo, então, como é que fica. Olha só, no ciclo menstrual, na verdade, o que é que a gente esperaria como sendo o normal? A gente esperaria que ela começasse o ciclo menstrual com o FSH alto, certo? Mas como é que está o FSH dessa paciente?
Se ela tem muita estrona, muito estrogênio periférico, o FSH está baixo. Então, lá no primeiro dia, ó, ela já arranca o ciclo menstrual de uma forma errada, né? Então, a largada do ciclo menstrual já começa errado, porque começa com o FSH baixo. Ó lá, primeiro dia aqui, ó, FSH, baixinho, ó, bem baixinho tá o FSH. Ih, caramba, tá, mas o FSH não tem a função, Jader, de recrutar folículos? Sim, ele tem essa função. Então quer dizer que o recrutamento está prejudicado? Está prejudicado. Esses folículos que são recrutados no início da fase proliferativa, existe um recrutamento muito débil de folículos, porque o FSH está muito baixo, e eles crescem de uma forma também muito débil. Eles também acabam crescendo de uma forma muito pobre, muito tacanha, né? Porque realmente o FSH está baixo. Tá, mas me mostra os outros hormônios. Olha aqui o LH como é que tá. Ele tá lá em cima. Ele é alto e constante. Então a gente tem níveis estratosféricos de LH na paciente com SOP, e esse LH ele tá sempre constante, alto e constante. Porque lembra que tem muita estrona, muito estrogênio, feedback positivo com o LH. E aí, então, por isso que ele vai estar sempre alto e constante. Tá, Jader, entendi. Mas então quer dizer que assim, ó, se essa paciente, ela arranca o ciclo menstrual já com o FSH baixo, esses folículos, eles crescem de uma forma muito pobre, muito débil, mas o que acontece é que eles não conseguem produzir estradiol. Isso, exatamente isso. Então, aquele pico de estradiol que deveria acontecer no final da fase proliferativa, não acontece. Isso, você pegou. Exatamente isso. Ela tem estrogênio. Os níveis de estrogênio dela são altos, ó, só que é tudo às custas de estrona, de estrogênio periférico, não é estradiol. Então essa paciente, se ela não começou o ciclo com o FSH alto, começou com ele baixo, ela não faz pico de estradiol no final da fase proliferativa, consequentemente ela não faz pico de LH. E pensa comigo, se ela não faz pico de LH no meio do ciclo, ela não ovula. Essa paciente é anovulatória. Então, quer dizer que ela não tem essa segunda fase do ciclo menstrual? É exatamente isso. Ela não tem fase secretora, ela não tem fase lútea do ciclo menstrual. Ela fica eternamente em fase proliferativa. Entendido? Então é isso, gente. Não tem mistério. Vocês viram que não tem mistério nenhum. É isso. É só lembrar que assim, ó, o ciclo ele já vai começar errado. O normal seria começar com FSH alto. Para tudo dar certo, ela tem que começar com FSH alto. Aí tem que ter um folículo dominante que faz o pico de estradiol, que vai levar ao pico de LH. Se ela começa o ciclo com FSH baixo, já começa errado. Então, o que vai acontecer é que não tem pico de estradiol, consequentemente, não tem pico de LH. Se não tem pico de LH, não ovula. Não tem jeito, nem com banda de música. Não ovula. E se ela não ovula, o que vai acontecer? Nunca vai formar o corpo lúteo. E agora eu quero que você me diga qual é a consequência e a conclusão dessa história toda. Se não forma o corpo lúteo, não tem de onde produzir progesterona. Então, essa paciente nunca produz progesterona, porque quem produz progesterona é o corpo lúteo, e o corpo lúteo só se forma se tem ovulação. Então, quer dizer que essa paciente não produz progesterona, ela só produz estrogênio às custas de estrona, lembra disso, não é de estradiol, é de estrona, e ela nunca vai produzir progesterona. Esse é o ciclo menstrual da paciente que tem ovário policístico. Tá, Jader, mas então quer dizer que esses folículos aqui que cresceram de uma forma mais errática, mais débil, né, que a gente aprendeu, eles não ovulam, eles ficam presos ali no ovário? Sim, é isso! Eles ficam presos, enclausurados ali na periferia do ovário. Eles não conseguem ovular. Eles começam a se enfileirar um na frente do outro ali no ovário, começa a formar uma fila indiana deles ali, um na frente do outro no ovário, e eles não ovulam, não tem jeito, eles ficam presos, enclausurados ali dentro do ovário. E olha que legal, quando o Stein e o Leventhal viram isso aqui pela primeira vez, eles olharam e disseram assim, puxa vida, essa paciente, ela parece ter um monte de cisto no ovário.
Por isso que foi chamado de síndrome dos ovários policísticos, porque quando a gente olha no ultrassom, a gente vê um monte de achado aqui na periferia do ovário, ó, olha só, eles estão se espremendo aqui um do lado do outro e parece um monte de cisto. Na verdade, gente, não são cistos. Na verdade, são folículos que não foram ovulados. Por isso que atualmente tem algumas correntes aí querendo mudar o nome da patologia para síndrome dos folículos não rotos, porque na verdade não são cistos. Qual é a definição de cisto em medicina? Cisto é uma coleção de material seroso, certo? Certo. Aqui o que a gente tem é folículo não ovulado. Tem gente querendo mudar também, já tem alguns serviços que usam o termo síndrome da anovulação hiperandrogênica, que seria mais adequado do que usar ovário policístico. Mas todo mundo se acostumou, né? Aquela velha história. Poxa vida, todo mundo se acostumou a falar ovário policístico, falar SOP, e aí por isso que ainda se usa, né, o termo síndrome dos ovários policísticos. Vocês vão ver muito o termo síndrome dos ovários policísticos. Mas pode ser que apareça síndrome da anovulação hiperandrogênica ou ainda síndrome dos folículos não rotos. Dá tudo na mesma, gente. É tudo farinha do mesmo saco, tudo a mesma conversa. Entendido? Ficou claro? Maravilha! Esse é o meu recado, é isso que eu quero que você entenda, porque senão a gente fica com aquela coisa de decorar, né? Às vezes a gente decora, não, mas eu lembro que o LH ele tá sempre alto, até faziam uma relação, né? LH dividido pelo FSH maior que 2:1. Cara, esquece isso, não precisa, você tem que entender. Se você entende, fica muito mais fácil, depois que você já interpretou corretamente a fisiopatologia, quando aparecer algum tipo de questão para a gente responder. Ficou claro? Ficou bem entendido? Maravilha, show de bola. Então agora eu te pergunto, e o endométrio? O que acontece com o endométrio dessa paciente? Bom, o endométrio, ele está sempre sofrendo ação do estrogênio, mas não tem ação da progesterona, certo? Certo. Se ela não produz progesterona, esse endométrio só sofre ação estrogênica, especificamente da estrona. Tá, Jader, mas o que o estrogênio faz no endométrio mesmo? Ele prolifera o endométrio, ele provoca proliferação endometrial, como vocês estão vendo aqui. Chega de proliferar. Daqui a pouco vai fazer uma hiperplasia, vai fazer um câncer. Sim, é isso que acontece. É esse o problema. A paciente com ovário policístico tem chance de evoluir para uma hiperplasia e até para um câncer de endométrio. É uma das grandes complicações, consequências dessa patologia. Porque esse coitado desse endométrio só sofre ação do estrogênio e não tem a progesterona para proteger. Lembra que a progesterona inibe o receptor endometrial de estrogênio. Portanto, a progesterona tem efeito antiproliferativo. Se ela não produz progesterona, esse endométrio prolifera, até que uma hora ele faz uma hiperplasia e faz um câncer de endométrio. Olha só que outra coisa interessante que também acontece na fisiopatologia. As pacientes obesas, elas costumam ter resistência insulínica, certo? Aí o que acontece é que, se existe uma resistência insulínica, é comum que o pâncreas comece a produzir mais insulina e ela fica hiperinsulinêmica. Então quer dizer que a paciente com SOP, ela tem uma hiperinsulinemia? Sim. É normal a paciente com SOP ela ser hiperinsulinêmica. Não são todas que são, mas é uma característica bem marcante da síndrome, é o fato de ter essa disfunção metabólica também, que cursa com hiperinsulinemia. Tá, Jader, mas qual é o problema disso? É que a insulina em excesso, ela tem uma ação sinérgica com o LH na célula da teca. O que é isso, uma ação sinérgica? Na verdade, a insulina, ela acaba tendo um efeito quase que parecido com o LH, tem um sinergismo com o LH e acaba produzindo mais hormônio masculino, acaba produzindo mais androstenediona e testosterona. Então, gente, na verdade, tudo culmina para que essa paciente seja hiperandrogênica. O excesso aí de hormônio masculino, ele já vai ser potencializado também pela hiperinsulinemia. Entendido? Agora presta bem atenção que tem um último detalhe fundamental também para você entender a fisiopatologia da SOP. Vem comigo!
olha esse outro detalhezinho aqui, ó, que você não pode esquecer para a prova. Lembra que existe uma proteína produzida pelo fígado que a gente chama de proteína carreadora dos esteroides sexuais? Lembra disso? É a famosa SHBG, né? Que vem do inglês Steroid Hormone Binding Globulin. Na verdade, é uma proteína carreadora dos esteroides sexuais. Ela é produzida pelo fígado e ela se liga na testosterona. Então, assim, ó, tá aqui ela, ó, a SHBG, e ela, pá, gruda na testosterona. Quando ela gruda na testosterona, ela torna a testosterona biologicamente inativa. Aquelas moléculas de testosterona que estão livres, que não estão ligadas na SHBG, são os androgênios biologicamente ativos. São eles que vão dar o hirsutismo, que vão dar a acne, que vão dar, inclusive, risco de alopécia, né? Porque são androgênios livres. A paciente com ovário policístico, ela tem hiperinsulinemia, certo? A hiperinsulinemia, olha só que interessante, gente. O excesso de insulina pode diminuir a produção hepática de SHBG. E aí, a paciente produz menos SHBG do que o normal. O que vai acontecer? Sobra mais molécula de testosterona livre. Pá e pá, que são os androgênios biologicamente ativos. Então, gente, quem tem ovário policístico, que tem hiperinsulinemia, vai ter uma redução da produção hepática da SHBG, e isso faz com que ela tenha mais androgênios livres que vão ser biologicamente ativos. Então, tudo culmina para que essa paciente seja hiperandrogênica. Jader, mas assim, qual é a causa de tudo isso, né? Tem uma causa para SOP, para síndrome dos ovários policísticos? Então quer dizer que a obesidade seria a causa? Na verdade, a gente tem várias pacientes que têm IMC normal e que também têm SOP. Na verdade, assim, era uma hipótese de que a obesidade poderia ser a origem da síndrome, mas ela não foi comprovada. O que a gente sabe é que muitas vezes a perda de peso, ela por si só é resolutiva. A paciente deixa de ter SOP quando ela perde peso. Tá, mas espera aí. Então quer dizer que pode ser de repente, uma adrenarca exacerbada? Teve um grupo que postulou isso uma vez, né? Que seria uma adrenarca exacerbada lá na puberdade, no início da puberdade. E isso é que levaria a SOP. Tem gente que diz que não, que o problema é hepático, é uma disfunção hepática que inicia com uma diminuição de SHBG. Tem gente que diz que é uma disfunção metabólica, o gatilho inicial. Gente, ninguém sabe. A causa, a gente entende bem a fisiopatologia, mas exatamente a origem, onde que tudo começa, a gente ainda não sabe. Não existe uma causa. Então, gravem isso, porque isso também cai em prova. Ó, a causa da SOP ainda é uma causa desconhecida. O que a gente sabe é que é mais comum em pacientes que têm história familiar. Então, assim, mulheres que a mãe tem SOP, que tem irmã com SOP, tem mais chance de ter SOP, mas exatamente a causa, onde que tudo surge, a gente definitivamente ainda não sabe. Agora, deixa eu te dizer uma curiosidade bem interessante, só para a gente deixar bem entendido esse assunto. Vem comigo. Vocês sabem que SOP, começou a se falar em SOP, na verdade, se a gente for olhar em história da humanidade, há pouco tempo, né? E ela sempre causou aí uma grande curiosidade das pessoas. Essa aqui, então, é uma francesa, a Clémentine Delatte, que morreu em 1939. Se a gente for pensar assim em história da humanidade, é pouco tempo, né? 1939. E essa mulher, ela tinha barba, olha só, uma barba bem densa, bem grossa, e ela era, assim, a atração na época. As pessoas tinham uma curiosidade de entender como que ela era uma mulher que tinha barba. Então, assim, ela ficou famosa, saía em jornais da época, inclusive ela montou um café, ela era dona de um café lá na França, que ela batizou, né, o nome do café, assim, o Café da Mulher Barbada, né? El café de la femme à barbe, porque em francês, né? Porque ela realmente tinha barba. Hoje, né? Olhando atrás aí a história, a gente vê que ela realmente
provavelmente tinha SOP, mas realmente ficou aí um símbolo aí de que ela era uma mulher que tinha barba e que causou um grande frenesi na época que as pessoas queriam entender o porquê disso. O bem provável é que realmente ela tivesse ovário policístico em um nível bem mais avançado, né? Tanto que a barba ficou desse jeito. E aí, então, ela ficou aí, está registrada nos autos da história aí como uma das representantes aí da síndrome. Tranquilo? Beleza? Vamos falar de clínica agora? Relaxa, você tá tenso, relaxa seus ombros aí. Isso, pode relaxar. Beleza. Passou a fisiopatologia, você já entendeu. Agora que você já entendeu, vai ver assim, ó, que fica muito fácil. Desenrola muito fácil de agora em diante. Ó, vamos falar do nosso dia a dia, clínica. O que a paciente vai ter? Bom, se essa paciente não ovula, o endométrio vai ficar eternamente em fase proliferativa, certo? Certo. Então ele prolifera e ela não menstrua nunca. Então ela vai chegar pra gente com queixa de amenorreia. É isso. Ou ainda, ela vai ter menstruações infrequentes. Ela vai dizer assim, doutora, eu menstruo hoje, aí eu fico 2 meses sem menstruar, 2 meses e meio, aí vem. Aí passa mais 2 meses e meio de novo, aí vem. Então ela tem menstruações infrequentes. O termo que antigamente a gente chamava de oligomenorreia, certo? Então, menstruações infrequentes ou amenorreia. Ok, que mais que essas pacientes vão se queixar pra gente? De hiperandrogenismo, dos sintomas clínicos de hiperandrogenismo. Elas vão dizer assim que estão se queixando da barba, do hirsutismo, do excesso de pelos, acne e, às vezes, alopécia androgênica. Então, gente, as pacientes elas ficam realmente, então, com hirsutismo bem importante. Tem paciente que tem pouco hirsutismo, tem paciente que tem bastante hirsutismo. Outras pacientes, o hiperandrogenismo se manifesta mais pela acne, né? Então a gente vai ver que a paciente tem aquela pele oleosa, acneica. E tem algumas mulheres que chegam até alopécia, olha só, chegam até alopécia androgênica, né? Que são aquelas famosas entradas da alopécia masculina, que é causada pelo excesso de hormônio masculino. Algumas mulheres, inclusive, podem experimentar aí uma alopécia do tipo androgênica. Tá, Jader, eu entendi. Mas assim, eu sempre achei difícil caracterizar na clínica, no dia a dia, hiperandrogenismo. Porque eu posso olhar uma paciente e dizer que eu acho que ela tem muito pelo, assim como outro colega pode olhar e achar que é normal. Tem como ter algum critério objetivo para eu ver se realmente essa paciente tem excesso de hormônio masculino ou não? Tem. Existe uma escala chamada escala de Ferriman, a famosa escala de Ferriman. Essa escala, ela pontua de 1 a 4 a quantidade de pelos que a paciente tem em determinadas regiões do corpo. Então você olha as regiões do corpo dela e você quantifica. Então você vai dar ali uma pontuação, né? Na verdade, 0, 1, 2, 3 e 4 para cada região do corpo. E aí depois você vai lá e soma tudo isso. Quanto que a gente considera como normal? O normal, gente, é até 6. Então, até 6 é considerado como normal. A gente tinha o critério anterior, que era até 8, mas de acordo com a diretriz nova da Sociedade Europeia, agora se considera 6. Então, quer dizer que antes era acima de 8, agora é acima de 6. E olha que interessante, as orientais a gente já vai considerar acima de 4 como hirsutismo. Porque as orientais têm muito pouco pelo, né? Então, até 4 a gente considera como normal se ela for oriental. Se for acima de 4, a gente já considera ela como hirsuta. E se for não oriental, a gente considera até 6 como sendo normal. Acima de 6 é hirsutismo. Beleza? Tá, beleza, eu entendi. Que mais essas pacientes vão ter? Além do distúrbio menstrual e além dessa questão dos hormônios masculinos. Essa paciente, 60% a 70% das pacientes com SOP são obesas. Que mais? Elas podem chegar pra gente, às vezes, só com a queixa de infertilidade. Porque essa paciente, ela não tá ovulando. Se ela não tá ovulando, ela não engravida. Então ela tem uma infertilidade por fator ovulatório.
Olha só que outra coisa interessante as pacientes podem ter. A SOP, que leva à hiperinsulinemia, ela pode levar a um achado dermatológico chamado acantose nigricans. Já ouviram falar nisso? Olha que interessante. Acantose nigricans são manchas que a gente vê em regiões de dobras do corpo. São manchas escuras. O nome já diz, ó, nigricans, escura, acantose quer dizer cantos, né? Dobras do corpo. Então, assim, a gente tem na dobra do pescoço, na axila, nas virilhas, a gente pode ter também. Então, examina a sua paciente por completo. Olha a pele, né? Vê se ela tem acantose nigricans, que são essas manchas escuras em regiões de dobra do corpo. Isso aqui, gente, é um achado dermatológico característico de que essa paciente é hiperinsulinêmica. Então, isso pode estar presente nas pacientes com SOP? Pode. Ó, mais uma imagem para ficar bem claro na cabeça de vocês e quando aparecer aquelas questões com imagem também. Ó, aqui na axila, vejam que ela tem essas manchas escuras na axila e isso é acantose nigricans, sinal de que essa paciente realmente é hiperinsulinêmica. Entendido? Maravilha. Presta atenção que agora tem um detalhe bem importante. Se liga aí. Jader, eu entendi bem a fisiopatologia, eu entendi bem como é que a paciente vai se apresentar pra gente, mas assim, no que eu devo me basear para fazer o diagnóstico de ovário policístico? Gente, esse é o ponto mais importante dessa aula. Presta atenção. Ó, para a gente fazer o diagnóstico, existiu, então, um conselho, que a gente chama de Conselho de Roterdã, que foi internacional, que padronizou no mundo inteiro a forma de fazer diagnóstico de SOP. Antigamente, a gente tinha que fazer uma relação do LH com o FSH maior do que 2:1. Isso não precisa mais, gente. Caiu tudo por terra. O que precisa são 3 critérios e a paciente tem que ter 2 desses 3 critérios positivos para ser considerada como tendo SOP. Grava que isso aqui você não pode ir para a prova sem saber. Ó, o primeiro é o critério menstrual. A paciente vai ter menstruações infrequentes, a antiga oligomenorreia ou amenorreia, certo? Então, se ela fala para você, olha, doutora, a minha menstruação, ela vem de vez em quando falha, ela tem um dos critérios. O segundo critério é o hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo, ele pode ser clínico ou laboratorial. Tá, mas como é que eu vejo o hiperandrogenismo clínico? Escala de Ferriman. Então, assim, ó, Ferriman acima de 6, essa paciente tem o critério hiperandrogenismo. Tá, Jader, mas que história é essa do hiperandrogenismo laboratorial? Como é que eu faço isso? Às vezes o que acontece é o seguinte, a paciente se queixa que tem muito pelo, mas ela chega pra gente depilada. Isso é comum de acontecer, né? Chega lá na unidade básica de saúde que a gente está atendendo, no consultório, no ambulatório, e ela tá depilada. Aí a gente pensa assim, puxa vida, ela tem a queixa, mas eu não tô vendo nada de pelo aqui. Aí você pode pedir a dosagem de testosterona. Você vai lá e dosa a testosterona da paciente e vê se está elevada ou não. Tá, Jader, mas como que eu considero como elevada? Vocês sabem que testosterona é bem variável de laboratório para laboratório. Os valores de referência, o ponto de corte da testosterona varia muito de laboratório para laboratório. Então, olha qual é que é o valor de referência do laboratório que está fazendo o exame da sua paciente e se tiver acima, a gente considera como hiperandrogenismo laboratorial. Entendido? Então, o primeiro critério é o padrão menstrual compatível com ciclos anovulatórios e o segundo critério é hiperandrogenismo. Jader, mas e o ultrassom? Eu quero fazer ultrassom na paciente, quero dar o diagnóstico por ultrassom. Ultrassom, cara, é o terceiro critério. Olha só, ultrassom com ovário de aspecto multicístico, quando você faz o ultrassom e vê aquele padrão cheio de folículo não ovulado na periferia do ovário, aí a gente tem o terceiro critério. Jader, que critério é esse? Olha só, ela tem que ter 20 ou mais folículos medindo entre 2 e 9 milímetros de diâmetro, ou ainda volume ovariano total acima de 10 centímetros cúbicos. Esse critério é um critério ultrassonográfico, certo? Então, ou conta os folículos ali, ou então você vê o tamanho. Basta um dos ovários ter
um desses dois critérios que a gente considera como critério positivo. Certo? Mas presta atenção no que eu vou te dizer. Olha só, esse critério, ele não é considerado um critério imprescindível se você tem os outros dois. E isso é o que eles deitam e rolam em questão de prova. E na vida também é comum isso, né? Porque as pacientes dizem, mas eu quero fazer ultrassom. O ultrassom não deu nada, quero bater uma eco. Gente, se essa paciente ela tem ciclos anovulatórios, ela diz para você que ela está menstruando de 60 em 60 dias, de 90 em 90 dias, que ela chega a passar 6 meses sem menstruar, ela tem um dos critérios. Se ela diz assim, olha, tem muito pelo, você aplica a escala de Ferriman e dá 24, ela tem o segundo critério, é 2 dos 3, deu. Tem 2 dos 3, não precisa do ultrassom. Mas mesmo assim eu fiz o ultrassom e o ultrassom está normal. Não tem ali aqueles 20 ou mais folículos medindo entre 2 e 9 milímetros e também o volume ovariano é menor do que 10 centímetros cúbicos. Então não tem o critério ultrassonográfico. Ela tem SOP. Ela tem critérios para SOP, mesmo o ultrassom sendo normal. Tá, Jader, mas então quer dizer que pode ter SOP com ultrassom normal? Pode. Pode ter SOP com ultrassom normal. Pode ter SOP com ultrassom alterado? Pode ter SOP com ultrassom absolutamente normal. E assim, o principal, que é o que eles mais gostam de perguntar, se o ultrassom ele demonstra que ela tem SOP, você preenche o critério ultrassonográfico para ovário policístico, mas essa paciente menstrua regularmente, de 28 em 28 dias, e ela não tem nenhuma queixa, e nem no achado do exame físico nada compatível com o excesso de hormônio masculino, ela não tem SOP. Mas como que o ultrassom mostrou isso? Gente, lembra que a gente trata a pessoa, a gente não trata o exame. A gente tem essa mania em medicina, né, de se fixar muito no exame. Eu posso ter uma paciente com ultrassom alterado e não ter SOP? Posso. Se ela não tem nenhum outro dos dois critérios, só o critério ultrassonográfico, ela não tem SOP. Lembra que tem que ter 2 dos 3 para a gente dizer que é ovário policístico. Entendido? Fechado? Maravilha! Ô Jader, mas não tem nada de diagnóstico diferencial? Tem, claro que sim. Lembra que um dos grandes diagnósticos diferenciais de ovário policístico é a hiperplasia adrenal congênita, na forma tardia. Então, assim, se a sua paciente preenche critério para ovário policístico, a gente sempre, antes de dar o diagnóstico final, a gente precisa definitivamente excluir hiperplasia adrenal congênita. Você vai pedir para ela 17-hidroxiprogesterona. Cushing, olha que interessante, Cushing é um dos diagnósticos diferenciais. Então, a gente vai fazer aí o teste do cortisol, dá para fazer aquele da saliva, né, que agora ficou mais fácil de fazer o diagnóstico. O tumor produtor de androgênio também é outro diagnóstico diferencial. Ela pode ter um tumor ovariano produtor de androgênio, um tecoma, por exemplo, que é um tumor das células da teca que produz excesso de androgênio, pode, assim como ela pode ter um tumor na suprarrenal produtor de androgênio. Então, a gente tem que pensar em dosar a testosterona total, o DEA, que é o deidroepiandrosterona, e o sulfato de deidroepiandrosterona, que são androgênios adrenais. Esses aqui, esses dois aqui, são produzidos pela suprarrenal. Certo? Tá, mas tem alguma outra coisa? Claro, as causas normais, comuns de amenorreia, né? Como, por exemplo, hipotireoidismo e hiperprolactinemia. Então, são outras causas que a gente sempre tem que excluir. Jader, mas agora eu tenho que pedir sempre todos esses exames? Como é que funciona? Então, deixa eu te dar aqui a cerejinha do bolo para te dizer o que você tem que fazer quando você está atendendo uma paciente que você está suspeitando de SOP, o que você tem que fazer no exame físico e quais são os exames que você tem que pedir. Vem comigo! Olha só! Na avaliação clínica, então, você tem que ver a pressão dessa paciente. Essas pacientes, elas têm disfunção metabólica, elas podem acabar evoluindo aí para um desfecho ruim do ponto de vista endócrino e cardiovascular. Então, tem que ver a pressão da paciente. Gente, isso aqui é uma coisa que muita gente esquece na prática, no dia a dia, né? De aferir a circunferência abdominal. Lembra que, assim, se a paciente tem uma circunferência abdominal acima de 88 centímetros, essa paciente tem aí um critério importante para dizer que ela já tem resistência à insulina. Só o fato dela ter a circunferência abdominal acima de 88 já é um critério para dizer que ela tem resistência insulínica. Então, tem que ver a circunferência abdominal.
Exames. O que você tem que pedir? Glicemia. A gente tem que pedir perfil lipídico para paciente também. E esses exames laboratoriais dos diagnósticos diferenciais, que são, então, as causas comuns de amenorreia, que eu falei para vocês, TSH e prolactina, para ver hipotireoidismo e hiperprolactinemia. Tem que pedir a 17-hidroxiprogesterona para excluir hiperplasia adrenal congênita. Diagnóstico de Cushing, a gente tem que também lembrar de fazer esse diagnóstico diferencial, especialmente se tem outras características no exame físico, né, que levem a gente a pensar em Cushing, e também os androgênios para a gente excluir tumor produtor de androgênio. Então, esses exames, eles devem ser solicitados. Eu vejo que muita gente se confunde nessa hora, né, que pensa assim, tá, mas espera aí, se eu tenho uma paciente que tem amenorreia e que tem um Ferriman de acima de 6, eu já posso dizer que ela tem SOP. Ela preenche critério para SOP. Mas sempre que uma paciente preenche critério diagnóstico para SOP, você tem que excluir os outros diagnósticos diferenciais. Sim, ela tem critério para SOP. Então, o diagnóstico de SOP é quase certo, mas você tem que excluir outras causas. Por isso, esses testes laboratoriais que a gente tem que pedir, porque às vezes a gente se surpreende. Às vezes a gente acha uma hiperplasia adrenal congênita que a gente não imaginava que ia encontrar, e essa paciente, ela iria ser tratada como SOP, e na verdade é uma hiperplasia adrenal congênita. Entenderam? Porque assim, se ela tem hiperplasia adrenal congênita, ela vai ter hirsutismo bem pronunciado, e ela vai ter amenorreia também. Então a gente vai lá e diz que ela tem SOP? Não. Ela tem, na verdade, uma hiperplasia adrenal congênita na forma tardia. Então você tem que excluir as outras causas de amenorreia e as outras causas principais, né? Principais causas de amenorreia e as principais causas de hiperandrogenismo. Ok? E excluídas, você vai dizer que realmente essa paciente tem SOP. Fechado? Outra dúvida que eu sei que você já está se coçando aí para me perguntar. Tá, Jader, eu entendi. Mas assim, hiperplasia adrenal congênita não dá um hirsutismo muito mais pronunciado? Dá, com certeza dá. A hiperplasia adrenal congênita, ela geralmente dá inclusive virilização de genitália, né? A paciente aumenta a clitóris. Ovário policístico não dá virilização de genitália. Mesmo que ela tenha um hirsutismo, um hiperandrogenismo importante, ela não tem virilização de genitália. Então, assim, tem que lembrar que na hiperplasia adrenal congênita existe esse tipo de achado. E no tumor, a gente vai ter, quando tem um tumor produtor de androgênio, os níveis de androgênio estão muito altos. Porque eu sei que você também está se coçando aí e pensou assim, tá, Jader, mas se ela tem SOP, ela vai ter níveis aumentados de androgênios. Sim, mas se ela tem um tumor produtor de androgênio, ela tem níveis muito elevados. Porque lembra que tumor bomba androgênio na circulação. Então, é diferente, né? Você vai ter na SOP níveis aumentados de androgênios, mas não são níveis muito aumentados, são discretamente elevados, ok? Se tiver muito alto, aí você tem que pensar em causa tumoral. Entendido? Beleza? Show! Maravilha! Então agora é só tratar. Agora que você entendeu, é só tratar. Você já diagnosticou, você já pode iniciar o tratamento para sua paciente. A gente divide os pilares do tratamento basicamente assim, ó, em geral, orientações gerais. Segundo, orientações para você regularizar o padrão menstrual, tratamento para regularizar o padrão menstrual, tratamento do hiperandrogenismo, tratamento da disfunção metabólica. Tudo isso são 4 pilares que a gente tem que se apoiar para poder indicar o tratamento para a paciente. Olha só, se a paciente tem sobrepeso, obesidade, tem que orientar dieta, tem que orientar exercício físico. Às vezes a gente se passa nisso, né? A gente pensa, eu tenho um monte de paciente para atender. Gente, orientar dieta e dizer que ela tem que fazer exercício físico é tratamento médico. Sim, a gente tem que realmente explicar para a paciente, frisar isso. Olha, precisa fazer atividade física, precisa fazer uma orientação nutricional. Muitas pacientes, olha que legal, muitas pacientes só emagrecendo, fazendo atividade física, ela volta a menstruar regularmente. E ela deixa de ser hirsuta só por perder peso. Então quer dizer que emagrecer resolve o problema? Resolve. É igual diabetes, né? Tem gente que simplesmente assim, ó, seca, emagrece, ué, cadê o diabetes? Foi embora. Mesma coisa, SOP foi embora. Tá, mas e o padrão menstrual? O que eu posso usar para resolver essa irregularidade menstrual que ela está tendo? Bom, aí a gente pode repor progesterona. Essa é a forma mais simplista de tratamento do padrão para
regularizar o padrão menstrual é você usar progesterona. Pensa comigo, ó, ela não está produzindo progesterona, certo? Certo. Ela produz estrogênio, mas ela não produz progesterona. Então você repõe o hormônio que o corpo dela não está produzindo. Você repõe progesterona. Quando, Jader? Espera assim, ó, menstruou, conta 14 dias, aí começa a repor progesterona, 1 comprimido por dia por 14 dias. Você está mimetizando a fase secretora, a fase lútea do ciclo menstrual, certo? E aí, quando ela parar a progesterona, ela vai sangrar, ela vai menstruar. É legal fazer esse tratamento? Eu vou dizer para vocês que assim, vocês têm que saber que é uma forma de tratar. Mas é difícil, né? É difícil do ponto de vista prático, porque assim, a paciente ela tem que se lembrar, agora fechou os 14 dias, eu tenho que começar a tomar o remédio, 1 comprimido por dia por 14 dias. Aí para 14 dias e toma mais 14. Não é uma forma muito fácil de ficar lembrando, né, da administração. Às vezes as pacientes se atrapalham. O que é muito mais fácil do que isso? Hã? Fala. Eu vi que você pensou. O que é muito mais fácil, especialmente se ela deseja anticoncepção? Fala de novo. Isso, pílula anticoncepcional, é isso. Dá um anticoncepcional que deu. É um tratamento para SOP. E é um belíssimo tratamento para ovário policístico. Porque o anticoncepcional, o que vai acontecer? Além de você garantir que ela não vai engravidar, porque ele é um método contraceptivo, ele também vai regularizar o ciclo menstrual dessa paciente. Então ela vai lá, toma os comprimidos, quando faz a pausa, ela vai sangrar, e aí depois ela reinicia a cartela de novo e está reestabelecido a ciclicidade, está restabelecida a ciclicidade do ciclo menstrual. Fechado? Entendido? Beleza, então tá. Então quer dizer que eu posso dar progesterona ou o anticoncepcional. Dá para usar outros métodos hormonais? Como, por exemplo, eu posso usar aí um implante subdérmico, eu posso usar um anel vaginal, eu posso usar uma pílula de progestogênio isolado, posso usar injetável trimestral? Pode, tudo isso você pode usar também. A preferência costuma ser para o anticoncepcional, porque lembra que o componente estrogênico do anticoncepcional, ele tem um efeito sobre a SHBG. Ele costuma aumentar o estrogênio da pílula anticoncepcional, aumenta a SHBG, que é aquela proteína carreadora dos esteroides sexuais. E aí o que acontece é que se aumenta a produção hepática de SHBG, você vai ter, então, menos testosterona livre. Então, vai ter um impacto importante sobre o hiperandrogenismo também. Mas dá para usar outros métodos também. Outra coisa que dá para usar, que você pode tratar, é usar os DIUs hormonais. Dá para usar, então, os DIUs com levonorgestrel, que são os endoceptivos, aquele sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. O que tem a dose mais alta do levonorgestrel e o que tem a dose mais baixa do levonorgestrel. Também é outro tratamento, porque você está dando progesterona para esse endométrio, você está protegendo esse endométrio e está garantindo a anticoncepção. Tudo isso a gente pode usar. Tá, Jader, beleza. Então, eu vou reestabelecer aí a ciclicidade dessa paciente. Ok, sobre a questão do padrão menstrual, tá resolvido. Mas e sobre o hiperandrogenismo? Como é que eu resolvo as queixas cosméticas da paciente, né? Do pelo, da acne, até da alopécia que essa paciente pode estar tendo, pelo excesso de hormônio masculino. Então, o próprio anticoncepcional, que a gente usa para regularizar, então aí, para que ela sangre em períodos programados, ele também é tratamento do hiperandrogenismo. Por isso, não esquece, isso cai bastante em prova, porque aumenta a produção hepática de SHBG. Então, você já está agindo aí sobre o hiperandrogenismo. Tá, mas eu posso usar um método que tenha ciproterona como progestogênio, por exemplo? Pode, mas o principal, gente, que realmente vai agir na paciente que tem hiperandrogenismo por SOP é o componente estrogênico, por esse aumento da produção de SHBG. Mas tem 2 fármacos que a gente pode usar que vocês já
ouviram falar muito neles, que é a espironolactona e a finasterida. A gente pode usar também. Geralmente se usa depois de você ter usado o anticoncepcional por um tempo e a paciente ainda não ter tido melhora. O que é a espironolactona? Na verdade, é um diurético que tem como efeito adverso aumentar o catabolismo dos androgênios. Então, a gente pode usar a espironolactona, tá? Mas ela não pode ter efeitos adversos? Pode. Ele, na verdade, é usado como antihipertensivo, né? Um diurético que se usa para tratamento de hipertensão. Mas você pode usar ele buscando o efeito adverso, que é reduzir que é aumentar, na verdade, o catabolismo dos androgênios, né? Então, diminui aí os androgênios circulantes. E a finasterida também pode ser usada. A finasterida, ela se usa muito em homem, né? Para a questão de alopécia. E em mulheres com SOP também é um tratamento que a gente pode usar. Então, assim, espironolactona e finasterida com o intuito da gente resolver a questão do hiperandrogenismo. Beleza, resolvemos a questão menstrual, resolvemos a questão do hiperandrogenismo. Mas e a questão metabólica da paciente? Como é que fica? Presta atenção que isso cai na sua prova. Olha só, se a sua paciente tem algum tipo de achado que demonstre que ela tem resistência à insulina, Jader, que achados são esses? Olha, a circunferência abdominal é acima de 88. Ela tem acantose nigricans. Essa paciente tem uma alteração de glicemia. Ou então você resolveu pedir aí o índice Roma para a paciente, né? É um pouquinho difícil, né, de avaliar e um pouco controverso na prática a gente avaliar laboratorialmente resistência insulínica. Mas quando a gente avalia e vê que ela tem resistência insulínica, seja clínica ou laboratorialmente, o fármaco que tem demonstrado um excelente benefício na paciente com ovário policístico é a nossa boa e velha metformina. A metformina é uma biguanida que ela é muito usada no tratamento do diabetes e a gente sabe que para ovário policístico a metformina funciona muito bem, porque essas pacientes elas são resistentes à insulina. Então, se ela tem algum indício de resistência insulínica, além de você entrar com o anticoncepcional, e mais ainda um medicamento para o hiperandrogenismo, se for o desejo da paciente, você também entra com a metformina. Ok? Tem acantose nigricans? Pode entrar. Circunferência abdominal acima de 88? Pode entrar, que ela vai se beneficiar da metformina. Muitas pacientes, gente, começam a usar a metformina e essas pacientes, inclusive, podem recuperar o padrão ovulatório. Se a paciente está pretendendo engravidar, por exemplo, você pode entrar com a metformina, que muitas vezes você restabelece os ciclos ovulatórios só por essa melhora no perfil metabólico da paciente que o uso da metformina propicia. Ok? Tem coisa que mudou aí que a gente precisa se atualizar? Tem! Presta atenção! Tá, eu entendi bem, Jader, até aqui. Tudo isso eu posso fazer para aquela paciente que não está querendo engravidar. Por exemplo, se é uma paciente jovem, não está nos planos dela agora engravidar, aí essa paciente, eu vou entrar com a pílula anticoncepcional para ela, vamos ver como é que ela vai ficar, orientei dieta, exercício físico e pílula anticoncepcional. Ela usou lá seus 3 meses, 4 meses, 6 meses, e ela diz, olha, agora a menstruação regularizou, só que assim, eu continuo muito incomodada com a questão dos pelos. Bom, aí você vai lá e entra com uma finasterida ou com uma espironolactona. Beleza, tranquilo. Essa paciente, ela também tem aí acantose nigricans. Aí você entrou com metformina também para melhorar o perfil metabólico. Show de bola. Aí, essa menina, ela chega lá pelos seus 30 anos e ela diz assim, ó, doutora, agora eu quero engravidar. Agora sim, ó, é o momento que eu decidi que eu quero engravidar. E eu sei que se eu parar a pílula anticoncepcional, vai voltar aquela lenga-lenga daqueles ciclos, né, que eu fico um tempão sem menstruar. Gente, paciente que pretende engravidar, aí você vai induzir a ovulação, você vai fazer uma indução de ovulação. Porque essas pacientes, elas não ovulam, certo? Essas pacientes a gente induz com citrato de clomifeno, que é uma das drogas, ou ainda inibidores da aromatase. O que é o clomifeno, que é a droga mais antiga? O clomifeno, na verdade, é um antiestrogênio. Ele age sobre o hipotálamo, bloqueando o receptor
do estrogênio no hipotálamo. Então, o que o hipotálamo entende daquilo? Bom, se o receptor de estrogênio hipotalâmico está bloqueado, o que vai acontecer? Tem pouco estrogênio no corpo. Então, eu tenho que aumentar os meus pulsos de GnRH. E é isso que o hipotálamo faz. É bom? Funciona bem? Funciona. Mas não está mais sendo considerado como primeira opção. Atenção, gente, isso mudou. A primeira opção atual para indução de ovulação de paciente com ovário policístico é inibidor de aromatase. Usa-se muito clomifeno? Usa-se. É bom? Funciona? Funciona. Mas o inibidor da aromatase parece ter um efeito melhor. Como assim, Jader? Explica pra gente o que é isso. Olha só que interessante. O inibidor da aromatase, o que tem se usado é o letrozol. O nome da droga é letrozol. Faz parte da classe dos inibidores da aromatase. São medicações classicamente usadas para paciente que teve câncer de mama, que tem receptor hormonal positivo, como um tipo de bloqueio hormonal. O que é o inibidor da aromatase? Vamos pensar, olha que fácil, você entendeu a fisiopatologia. Então lembra que assim, a aromatase é aquela enzima produzida lá na célula da granulosa que converte hormônio masculino em hormônio feminino, certo? Certo. Se você bloqueia a aromatase, o que vai acontecer? O ovário, ele deixa de produzir o hormônio feminino. Tá, mas não tem aromatase na gordura também? Tem. Lembra que ela produz estrona, né, através da aromatização periférica. Então, você bloqueia a aromatase no ovário e na gordura. Essa paciente, ela começa a não produzir mais estrogênio. E olha que interessante, se os níveis de estrogênio estão muito baixos, o que a hipófise entende? Opa, peraí, o estrogênio está baixo? Eu tenho que aumentar a produção de FSH. Lembra que o feedback do estrogênio com o FSH é negativo? Então, quer dizer que essa hipófise tem que começar a produzir mais FSH. E é isso que ela faz. Ela começa a bombar FSH e ela começa a iniciar os ciclos menstruais com FSH alto. E tem tido muito melhor resposta como indutor de ovulação, porque faz com que a paciente já comece o ciclo com o FSH alto e dessa forma recruta folículos, forma o folículo dominante, faz o pico de estradiol e faz naturalmente depois o pico de LH. Dá menos superovulação, dá menos gestação gemelar e dá menos efeito adverso do que o clomifeno. Então presta atenção, atualmente tem sido considerada a primeira opção. Beleza? Maravilha! Vocês estão muito afiados, né? Precisa tratar sempre? Sim! Precisa tratar sempre? Ok, precisa tratar sempre. Gente, ovário policístico, essa história assim, ó, que eu já escutei muito na prática, no dia a dia. Tá, mas assim, eu não tenho parceiro agora, não tô preocupada com gravidez, acho bem bom ficar em amenorreia, eu tenho que tratar mesmo se eu não tenho sintoma nenhum e não tô incomodada com isso? Precisa, sim, você precisa tratar sim. Sabe por quê? Você precisa tratar porque ovário policístico não tratado te traz algumas consequências muito ruins. Como, por exemplo, maior risco de você desenvolver diabetes, hipertensão, dislipidemia, síndrome metabólica. Então, assim, ó, tem que tratar. Quando você engravidar, quem tem ovário policístico não tratado tem muito mais chance de ter aborto espontâneo, mesmo aquelas que têm tratado já tem, né? Não tratado é mais ainda, tem mais chance de ter complicação obstétrica, como abortos espontâneos, maior chance de pré-eclâmpsia, maior chance de diabetes gestacional. Então, precisa tratar. E sabe qual é o principal motivo que você precisa tratar? Você precisa tratar porque você não pode deixar o seu endométrio sob estímulo estrogênico constante. Porque ele vai virar um câncer, vai virar uma hiperplasia e um câncer de endométrio. Então, mesmo que você não queira anticoncepção agora, que você ache bom ficar em amenorreia, precisa tratar, porque o seu endométrio está coitadinho ali, ó, sofrendo um monte de estímulo estrogênico. É um coitadinho, sim. A gente brinca que o coitadinho é quem sofre de coito. Não, mas o endométrio, ele tá aí sofrendo estímulo estrogênico. Então, assim, ó, ele vai virar uma hiperplasia, vai virar um câncer. Tem que tratar.
Sempre tem que tratar. E lembra que também tem mais chance de câncer de mama, porque o estímulo estrogênico constante, ele pode também aumentar aí a chance de ter uma patologia mamária e uma neoplasia mamária. Então, sempre tem que tratar, mesmo que a paciente diga assim, não, agora eu não estou desejando anticoncepção. O objetivo da anticoncepção, definitivamente, é evitar todas essas complicações e essas consequências ruins. Ficou claro, galera? Beleza? Para finalizar, então, para botar a cereja assim, ó, pá, em cima do bolo, eu fiz o mapa mental do tratamento para vocês irem bem suavizito aí para sua prova. Presta atenção no mapa mental. Os pilares do tratamento da SOP, então, eles basicamente se ancoram em tratamento geral, que é o quê? Dieta e atividade física. Esse é um tratamento que a gente tem que orientar. Que mais? Para o padrão menstrual, então, o que a gente vai indicar? Ou uma progesterona de segunda fase, né? A progesterona sequencial, ou o anticoncepcional ou afins, né? Lembrando que o anticoncepcional é um belíssimo tratamento para o ovário policístico. Que mais? Os DIUs hormonais também a gente pode indicar. Isso para o padrão menstrual. Qual é o outro pilar do tratamento? O excesso de hormônio masculino, hiperandrogenismo. O que a gente usa? Além do anticoncepcional, as drogas que a gente tem é a espironolactona e a finasterida, ou um ou outro. Jader, mas e a questão metabólica, né, de resistência insulínica? Aí você tem a metformina. Se a sua paciente tiver algum sinal de resistência insulínica, você entra com a metformina que você beneficia. Tá bom, mas e se a minha paciente ela quer engravidar? O que eu faço? Ela tem desejo de gestar. Aí você vai induzir a ovulação com clomifeno ou com inibidores da aromatase, o letrozol, que atualmente é considerada como a primeira opção. Então te devolvo agora. Me diz, por que as pacientes com SOP têm excesso de androgênios? O que você acha? Aí, tô bem perto de ti. Me diz, por quê? Porque o ovário produz mais hormônio masculino do que o normal e esse hormônio masculino não consegue ser aromatizado em hormônio feminino. O ovário se torna um ambiente hiperandrogênico. Essa é a base. Mas também tem a questão da hiperinsulinemia, que aumenta também, que age de uma forma sinérgica aí com o LH na célula da teca e aumenta a produção tecal de hormônio masculino. E também tem a questão da diminuição da produção hepática de SHBG, que aumenta a testosterona livre. Então, tudo isso leva ela a ser hiperandrogênica. Quais são os androgênios? A androstenediona e a testosterona. Esse era o meu recado. Qualquer dúvida, gente, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.